Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tarde de domingo do dia 4 de agosto de 2024, já a tardezinha de domingo, trazer para vocês o 34º conteúdo, o 34º vídeo da jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. E nós estamos no capítulo 11, né? Consequências do pecado, parte 2. No capítulo 10, nós lemos as consequências do pecado, parte 1. E parte 2, consequências do pecado, nós estamos aí lendo a morte física, né? A morte espiritual e a morte eterna. E hoje, nesse 34º vídeo, nós vamos estar lendo a morte espiritual, tá? Você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo. Aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, você é especial. Aqui você não fica sozinho, tá ok? Pois então, pessoal, no 33º vídeo anterior, eu havia deixado de ler, né? Inclusive eu deixei até na descrição lá, a terceira linha, tá? Que falava sobre, na morte física, eu comecei a ler que a morte física é a separação entre o espírito e o corpo. Não é a aniquilação. O corpo se desintegra, mas o espírito vive para sempre. Eu havia esquecido esse pedacinho aqui, tá? Eu pulei essa linha. O corpo se desintegra, mas o espírito vive para sempre. A morte física, é essa parte aqui que eu não li, ó. A morte física é parte do castigo do pecado, mas não a primeira parte, tá? E aí eu dei a continuidade, né? No momento em que Adão pecou, a graça e a misericórdia de Deus o preservaram da morte física instantânea, mas ele começou a morrer fisicamente naquele momento, tá? Eu havia esquecido esse pedacinho aqui da terceira leitura, da terceira linha, que a morte física é parte do castigo do pecado, mas não a primeira parte, tá ok, meus queridos? Hoje, 4 de agosto de 2024, já quase 3 horas da tarde, domingão, eu trago para vocês a morte espiritual, tá? Vamos lá. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei, o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor, tá ok? Vamos de leitura. A Grande Salvação de Deus, um livro teológico bom, tá? E serve de base como um livro teológico, tá? Muito bom, fez parte aí do início da minha caminhada de fé. Quando eu era novo convertido, eu li esse livro, gostei muito, porque ele trata aí da salvação e do pecado com muito detalhe, tá? Com muita clareza. O tempo todo ele está aí desmiuçando a questão do pecado, das provações, do castigo, né? Da salvação, que é o foco mais importante, o primordial na vida do cristão, né? Quando ele não tem em dúvida da sua salvação, né? E quando ele realmente entende ao pé da letra a questão do pecado. Então nós estamos aí mandando ver nessa leitura. É um livro bacana, viu? Muito importante aí para quem às vezes não quer nem fazer uma teologia, né? Mas ele serve de muita base para a nossa caminhada. Vamos lá. Morte espiritual.
O segundo aspecto do castigo do pecado é a morte espiritual, tá? O primeiro nós lemos, né, que é a morte física, o primeiro aspecto do pecado. O segundo, nós estamos aí lendo agora, a morte espiritual. Ela aconteceu instantaneamente quando Adão e Eva pecaram, e acontece instantaneamente quando uma pessoa peca deliberadamente. A morte espiritual é a separação entre o espírito de uma pessoa e Deus. O primeiro castigo do pecado no Éden foi a morte espiritual. O pecado não somente priva a pessoa da presença, do favor, do conhecimento e do desejo de Deus, mas também lhe cega e escraviza o espírito. Que comunhão pode ter a luz com as trevas e Deus com o pecado? 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 6. O termo morte entre parênteses, é frequentemente usado na Bíblia no sentido espiritual. O abandono da alma pelo Espírito Santo resulta em morte espiritual. Sem a presença, a vida e o poder de Deus, o espírito do homem fica espiritualmente morto e precisa ser espiritualmente ressuscitado da morte. Lucas, capítulo 15, versículo 32, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 e Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. O pecador fica morto em delitos e pecados. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 2 e Judas, versículo 12. Enegrecido pelo pecado, Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao 18, mas Deus pode fazer qualquer pecador viver. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Quando o Espírito Santo abandona uma pessoa, os seguintes resultados acontecem instantaneamente. Então vamos lá, eu vou estar trazendo aqui 5 resultados, tá? Que acontece instantaneamente quando o Espírito Santo abandona uma pessoa. Vamos para o número 1. Morte espiritual. O Espírito Santo é a única fonte de vida espiritual. Entre aspas, o Espírito da vida. Entre aspas. Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 63, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Faz parte da lei da existência espiritual que o pecado ocasione a morte. A lei do Espírito de vida nos libera da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Número 2, impotência. Esse aqui é o segundo, tá? Resultado é quando o Espírito Santo abandona uma pessoa. Impotência. Quando o Espírito Santo se retira, ele retira também seu poder. A pessoa passa a depender de sua própria força para resistir à tentação e fazer o bem. Até a Bíblia perde muito de seu poder e eficácia na vida do pecador, mas ela é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. A promessa de Jesus a seus discípulos foi, abre aspas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Fecha aspas, Atos, capítulo 1, versículo 8. Paulo enfatiza
que o poder que opera nos cristãos é o poder do Espírito. Romanos capítulo 15, versículo de 13 a 19. E Efésios capítulo 3, versículo 16 e o versículo 20. Número 3, vazio. Deus criou os seres humanos para serem habitados pelo Espírito Santo. Abre parênteses, nossa única fonte de santidade. Fecha parênteses. Quando o Espírito Santo abandona alguém, o templo de seu coração é esvaziado da presença divina, da comunhão com Deus e do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. A pessoa deixa de ser o humano completo que Deus planejou que fosse. Está espiritualmente privada. Seu espírito fica inquieto, faminto por algo que somente Deus pode proporcionar. Todo ser interior do pecador se torna solitário. Perde-se a razão da existência e a pessoa passa a buscar um sentido para a vida. O plano original era que a pessoa fosse guiada pelo Espírito a desenvolver hábitos de vida e características positivas de personalidade, as quais identificamos como o fruto do Espírito. Sob pressão, a pessoa sente falta do fortalecimento da vontade pelo Espírito Santo e de sua assistência na disciplina e orientação, e acaba por tornar-se muito mais suscetível às investidas de Satanás e suas atividades enganadoras. A misericórdia de Deus não abandona totalmente a pessoa. A graça de Deus, até certo ponto, ainda a abençoa, e sua consciência, ainda que apática ou endurecida, permanece de alguma maneira ativa. As chamadas, entre aspas, virtudes naturais são evidentes até certo ponto, mas faltam-lhes beleza, força, pureza e perseverança, atributos que somente o Espírito Santo pode conferir. Número 4, idolatria. Tá? Estamos aí falando, né, dos resultados quando o Espírito Santo abandona uma pessoa. E o número 4, idolatria. Quando o Espírito Santo é destronado da alma. O eu, entre aspas, o eu, que poderia ser o lar do Espírito, torna-se a residência de Satanás. O pecado e a carne usurpam o lugar que, por direito, pertence somente a Deus. Os princípios ou leis carnais de governo são descritos em Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao 23. É esse o eu, entre aspas, que precisa ser crucificado pelo poder do Espírito. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Número 5, lascívia. Quando o Espírito Santo se vai, o eu, entre aspas, se torna mal governado, depravado e dominado pelo pecado. Desejos malignos se desenvolvem. A vontade própria permanece ativa, mas em sua atividade, em vez de ser guiada, motivada e dominada pelo Espírito, passa a ser egocêntrica, dominadora e egoísta. Isto resulta em desejo maligno e lascívia, no sentido geral do termo. A natureza sensual tende a dominar a natureza racional e espiritual no pecador. Falamos que tal pessoa é carnal, dotada de mente pecaminosa.
Paulo deixa claro que temos somente duas opções: ou vivemos de acordo com o Espírito, ou de acordo com a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 4 e o versículo 9. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui a morte espiritual. E nós falamos de 5 resultados que acontecem quando o Espírito Santo se retira, né, da pessoa, quando o Espírito Santo abandona uma pessoa, né? Então, esses cinco resultados que eu falei aqui é morte espiritual, impotência, vazio, tá? Idolatria e lascívia, tá ok? Isso aí é o que resulta quando o Espírito Santo, ele retira, né? Ele abandona uma pessoa. Tudo bem, meus queridos? Eu vou ficando por aqui, tá? Com o 34º vídeo da jornada de leitura de Dr. Wesley Duell, A Grande Salvação de Deus, um autor aí conhecido no mundo inteiro. No próximo conteúdo, no 35º, nós vamos adentrar na morte eterna. Essa daqui é crucial, sem chance, né? A morte eterna, sem chance de voltar atrás, tá? Pois então, pessoal, mais uma vez eu quero aqui apresentar para vocês que no próximo projeto aqui de leitura, nós vamos estar lendo A Era das Trevas, tá? De Justo Gonzalez, o volume 3 do livro Até aos Confins da Terra. Um livro bom, tá? Vamos falar da Era das Trevas, por quê? Porque não são todos os cristãos em nosso meio que sabem, né, o que aconteceu nesse período do século V até o século XVI, no final aí, né, de Martim Lutero. O cristianismo viveu um período conturbador, oculto, escondido, né? Não se podia falar de Deus e por aí vai. E eu estava aqui, trazer uma prévia aqui para vocês sobre a causa sobre as causas, tá? Nós vamos estar falando sobre os principais acontecimentos que aconteceu nesse período, tá? No período aí da Era das Trevas. Pois então, pessoal, é um livro muito bom, tá? Que eu achei lá no arquivo morto da minha igreja, tá ok? Ele é um livro que foi a primeira edição dele saiu em 1981. A primeira edição saiu em 1981. É um livrinho bem antigo. Estou tentando achar aqui um pedacinho que eu queria mostrar, mas eu não grifei, eu não marquei. Aqui, ó, causas e etapas do desastre. Olha que interessante isso aqui, ó. Causas e etapas do desastre. Já se discutiu muito sobre as causas da queda do Império Romano. Na mesma época destes acontecimentos, aqui nós estamos falando aqui é de século III, tá? Lá atrás mesmo, lá no princípio, ó. Na mesma época desses acontecimentos, não faltaram pagãos que diziam que o desastre sobreviera porque o império tinha abandonado seus velhos deuses. Pensa bem.
fazendo com que estes deixassem de protegê-lo. Estavam aí abandonando seus velhos deuses, né? Então, você vê que já começou aí uma guerra, né? E aí que Roma estava pecando e tal, e aí que parece que aí Roma veio a se converter, e aí com a sua conversão pacifista, né, do pacifismo, enfraqueceu o poderio militar daquela época. Então, por aí foi acontecendo milhares de coisas, né? Então é isso aí, pessoal. Pensa quando a gente adentrar nisso daqui e começar aí tentar entrar nas histórias do papado, né? Dos imperadores do Ocidente, os imperadores do Oriente, né? A cronologia aí que eu sempre mostro para vocês, ó, do papado, os principais acontecimentos, qual que eram as pretensões de cada papa, né? De cada período e os seus acontecimentos. Então vai ser muito bom. É mais de 1000 anos. Pensa, do século IV até o 16. É mais de 1000 anos. É um período muito longo, viu? O período das trevas. Então é isso aí, meus queridos. Esse livro aqui, Até os Confins da Terra, ele foi... tiraram dele aí, ó. Tiraram dele 10 volumes, tá? Esse aqui é o volume 3. Aí, ó. 10 volumes, tá vendo aí, ó? A Era dos Mártires, né? A Era dos Gigantes, a Era das Trevas, que é esse, né? A Era dos Altos Ideais, tá vendo? Aí, ó. A Era dos Dogmas e das Dúvidas. Penso tanto que esse volume deve ser bom. Eu não tenho ele, né? Eu só tenho a Era das Trevas. Mas o que eu tenho, nós vamos fazer aí um estudo muito rápido. O que a gente poder exprimir, o que a gente poder detalhar, a gente vai mostrar aí as ilustrações. Tem muitas ilustrações importantes, tá? Esse livro tem muitas ilustrações, ele é carregado de ilustrações. Vejam só, os monges trabalhando em seus trabalhos, então é isso aí. O monasticismo aí, ó, tá vendo? Pois então, pessoal, 4 de agosto de 2024, tardezinha de domingo, tá? Eu deixo aqui para vocês mais um conteúdo. Eu estou aqui no Jardim Botânico em Goiânia, uma das maiores reservas de Goiânia, tá? Eu venho aqui gravar meus conteúdos, hoje é domingo. Vai ter um congresso na minha igreja hoje infantil, já está quase começando e eu estou indo para lá agora, tá? Espero que vocês passem um bom final de domingo, tenham uma boa semana, que seja uma semana abençoada, regada de bênçãos celestiais na vida de cada um de vocês e que a graça, o renovo do Espírito Santo possa acontecer grandemente na vida de cada um de vocês, tá? E que não permita, tá? Não permita que Satanás venha matar vocês espiritualmente, como a leitura que nós fizemos hoje, né? Falando aí da morte espiritual. A morte física, todos nós temos que passar, né? Desceu para a sepultura, o corpo se desintegra, né? Essa é a morte física, que acontece não é instantaneamente, a gente vai morrendo aos poucos. Se não morremos na juventude, temos que morrer na velhice. Então o corpo se desintegra. Essa é a morte física. A morte espiritual, que nós lemos aqui agora, é quando o Espírito Santo ele retira da pessoa. A pessoa passa a morrer espiritualmente. E no próximo vídeo nós vamos estar falando da morte eterna,
que é a condenação eterna, o lago de fogo, né? Aonde não tem uma segunda chance. Pois então, pessoal, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Eu vou deixar aqui o hino da harpa cristã, só a primeira estrofe, tá? Do número 42. Harpa cristã, do número 42. Saudai, saudai Jesus. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. O perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Acabei louvando o hino todo, mas o hino da harpa não tem como você começar e não terminar. Glória a Deus, bendito seja, louvado o nome do Senhor Jesus. Vamos que vamos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Um grande abraço. Oh, glórias. Tchau.